Demissão, uma grande oportunidade. Já ouviram falar disso? Antes de qualquer coisa, se você não segue o meu canal no YouTube e se você não segue o Spotify, vai lá, digita Vem Refletir tanto no YouTube quanto no Spotify e começa a seguir para você receber a hora que esse podcast está no ar, tá bom? E para quem não segue também o Instagram, projeto.vem com muito vídeo legal e muito conteúdo legal para você. Bom, hoje a gente vai falar sobre demissão. Eu estava conversando com uma amiga minha que foi demitida e ela já não estava mais gostando da onde estava. Porém, veio o sentimento da demissão e foi a primeira demissão dela. E qual é o sentimento da demissão? O sentimento da demissão, ele é assim: eu não quero mais você aqui. Você não faz mais parte desse time. É como um pé na bunda de um namorado, sabe? Ou de uma namorada. E aí a gente fica se sentindo rejeitado. Porque mesmo que a gente não quer mais, mas a gente quer dar o basta. A gente não quer que alguém dê o basta pela gente. Diferente dos homens, que a maioria dos homens, quando quer terminar um relacionamento, faz de tudo para a mulher terminar. Não, mulheres são diferentes. Elas querem dar o basta quando elas não querem mais. E então, a demissão, ela é uma mega ultra oportunidade. Eu, assim, vou contar para vocês uma história que eu fui demitida, minha primeira demissão, fui demitida algumas vezes, tá, gente? Mas por quê, né? Depois a gente vai chegar nisso ainda. Mas, enfim, eu fui demitida a primeira vez, eu tinha 23 anos. E aí, eu estava trabalhando lá numa consultoria de RH, super famosa, grande, enfim, mas eu trabalhava numa casa que ficava na Lapa. Quando chovia, tinha que subir as coisas porque dava enchente, enfim, era o apocalipse. E aí eu fui demitida. Só que eu fui demitida da pior forma possível. Porque a minha gerente chegou para mim e disse: olha, é o seguinte, a partir de amanhã você não faz mais parte do nosso quadro de funcionários, você está demitida. Só que a pessoa que vai começar no seu lugar vai chegar na parte da tarde. Então eu queria que você ficasse aqui para passar as coisas para ela. Gente, quando a empresa demite um funcionário, é muito difícil ela querer que esse funcionário continue lá. Ele é demitido, ele já pega as coisas dele e vai embora. E ela pediu para eu ficar, para eu ainda passar as coisas para a pessoa que ia começar no meu lugar. Bom, enfim, fiquei, né? Fiquei, passei as coisas para a pessoa, tal. Se não bastasse isso, ela falou: bom, e a gente gostaria que você cumprisse o aviso de 30 dias e ficasse aqui. Gente, eu não tinha o que fazer, porque o que eu tinha que passar para a pessoa que começou, eu já tinha passado em meia tarde. E assim, eu não tinha o que fazer. E eu era muito imatura, não sabia ainda argumentar e tudo mais. Bom, eu fui e não tinha o que fazer. O que eu fiz? Peguei a minha cadeira, sentei do lado da minha então gerente, olhei para ela e ela falou: oi. Eu falei: não, nada, eu só tô sentada aqui do seu lado porque eu não tenho o que fazer. Mas já que eu tenho que cumprir aviso, eu vou ficar aqui do seu lado sentada, esperando o dia passar. Ah, não deu outra, né? Aí ela me dispensou, não precisei cumprir nada de aviso, porque isso foi ridículo. E aí eu fiquei muito mal que eu fui demitida, mas eu já não gostava mais de onde eu estava. E eu lembro que eu liguei pro meu irmão e meu irmão falou assim: relaxa, é só a primeira demissão. Parece que ele já sabia que ia ter algumas outras. É só a primeira demissão, então é normal se sentir assim, mas fica tranquila, você vai achar algo melhor e tudo mais. Bom, então aí fui pela carreira fora de RH e tudo mais. Depois eu fui demitida mais 2 vezes. E as 2 vezes, eu trabalhava numa empresa super legal, que foi onde eu conheci o meu marido, maravilhoso. E aí o meu marido pediu demissão e foi abrir uma outra empresa. E o dono desta empresa onde eu trabalhava achou meio que, ele tá abrindo uma concorrente, você e a menina do RH aqui é a namorada dele. Só que ele não foi honesto comigo e abriu esse jogo comigo e falou: você é do RH, ele tá saindo pra abrir a empresa dele. Enfim. Armaram uma cilada para mim. Uma gerente que existia lá de marketing armou uma cilada para eu ser demitida com uma outra desculpa. E fui demitida, mas eu já estava bem infeliz lá também. Não tinha muito trabalho, as coisas não andavam, enfim.
E aí eu passei um período muito crítico que eu fiquei 9 meses desempregada. 9 meses. Gente, se eu tivesse a cabeça de hoje, quando eu fui demitida lá atrás, eu ia ter produzido tão mais nesses 9 meses, ao invés de ficar choramingando, porque eu fui mandada embora no final de ano. Então passou final de ano, passou carnaval e nada andava. Só que aí passou carnaval, passou Páscoa, passou férias de julho. E aí eu comecei a trabalhar só em agosto do outro ano. Então, mas se eu tivesse a cabeça de hoje, eu saberia que eu poderia ter feito muito nesses 9 meses. Algo fora da minha área. Eu poderia ter, sei lá, feito brigadeiro para vender, feito alguma coisa que ocupasse a minha cabeça até eu conseguir outro trabalho. E eu vou te falar, e talvez eu teria conseguido muito mais rápido se eu tivesse ocupado a minha cabeça e não ficado naquela energia da desempregada falida, sabe? Eu morava com a minha mãe, eu não estava passando necessidade nenhuma e tal. Mas era o não ser chamada. Eu até era chamada, mas não passava e tudo mais. Enfim. E aí depois eu comecei a trabalhar e tal, lá. Anos depois, no meu último trabalho, onde eu já não suportava mais RH, fui demitida novamente. E foi então onde eu nunca mais voltei para RH, graças a Deus. E aí, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a demissão, ela traz pra gente uma oportunidade de transformação. Então, no momento que você é demitida, você pode até pensar, nossa, ferrou. Não. Você pode transformar, você pode mudar de área, você pode fazer algo enquanto você não arruma nada, que é algo que você goste, que seja fora da sua área. Você pode estudar, se aprofundar em mais coisas que você não consegue quando você está trabalhando. Enfim, existe um leque de oportunidades para você fazer enquanto você está nesse momento entre um trabalho e outro. E aí é um momento também que você para pensar de saber assim, eu quero mesmo isso, onde eu acabei de... Porque a gente, inconscientemente, a gente provoca a nossa demissão. Porque quando a gente não quer mais aquele lugar, eu não estou falando quando é corte, a gente de repente se surpreende com aquilo. Mas mesmo no corte, quando você está na lista ali do corte, faça uma retrospectiva. Será que você já não estava querendo isso? Quando você é demitido por falta de desempenho, enfim, a maioria, se não é corte, geralmente é falta de desempenho. Por que você não estava desempenhando? Se faça essa pergunta. Ao invés de você sair com raiva da empresa, xingando a empresa, porque a empresa isso, a empresa aquilo, se pergunte. Mas eu também, o que eu estava fazendo para me manter neste trabalho? Porque a gente, com certeza, inconscientemente, ou às vezes até conscientemente, a gente provoca essa demissão. E dentro do meu projeto, eu já atendi muitas pacientes que mudaram de área depois do projeto, porque auto se conheceram e souberam o que realmente gostam de fazer. Então, eu acho que se eu tivesse essa maturidade lá atrás, quando eu fui demitida, lá eu já saberia que o RH não era mais o que eu gostava. Depois eu trabalhei em empresas que eu gostei muito dentro do RH, mas assim, eu não me questionei, sabe? Do tipo, o que eu fiz para isso acontecer? Eu sabia que eu não estava feliz, porque o lugar não era nada motivador e enfim, eu era sozinha ali, não tinha com quem trocar tal. Mas se eu me questionasse de verdade, talvez eu não... Quando eu fiquei 9 meses desempregada, por que eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje? Porque eu não voltaria mais para o RH, com certeza não. Mas enfim, eu acho que a gente também tem é tudo na ordem divina, né? A gente também tem que passar por etapas para a gente estar onde a gente está. Então, o que eu digo é, quando surgir uma demissão na sua vida, pensa o que pode ser transformado depois daí. Se é a área que você gosta, se você não provocou isso e por que você provocou, o que você realmente gosta de fazer. E acreditem, quando eu faço essa pergunta, qual é o seu dom?
quase ninguém sabe responder. Então as pessoas nem se conhecem, não sabem nem qual é o talento e o dom de cada uma. Então, enfim, gente, demissão é transformação para uma nova área, para um novo trabalho, para você agir diferente, entrar diferente, fazer diferente. Enfim, para você pensar, para você se conectar com o que realmente tem a ver com você e começar num próximo trabalho gostando, transformada e fazendo o seu melhor. Beijo, até a próxima.